Eu quero convidar você a abrir o texto comigo. Estamos na série de exposições no Evangelho de Marcos e hoje vamos ao capítulo 12. Marcos, capítulo 12, leremos a partir do verso 13. Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 13, leremos até o verso 27. Semana passada, nessa série de exposições, vimos o foco do texto anterior, que foi a passagem sobre a rejeição à autoridade do servo, do Messias Jesus Cristo. Vimos que alguns líderes, fariseus, escribas e anciãos, cercaram a Jesus e vieram indagá-lo, vieram colocá-lo numa situação difícil e perguntando a ele questões difíceis para pegá-lo, para tentá-lo. E Jesus responde com uma pergunta dizendo: o batismo de João é o batismo do céu ou é o batismo da terra? E aqueles homens, os líderes, a elite religiosa de Israel, percebendo que resposta que eles dissessem de céu ou de terra, eles estariam em dificuldades. Eles preferiram mentir, porque são hipócritas. Ao invés de reconhecerem a verdade, ao invés de se submeterem, preferiram mentir. Jesus ainda então conta uma parábola brilhante, como é comum a Jesus. E Jesus conta esta parábola dizendo então, com o tema, que aqueles que rejeitarem a autoridade do dono da vinha receberão juízo. E hoje nós estamos diante de um texto, também como na semana passada, vamos dividi-lo em duas partes. A primeira parte, a primeira cena, nós vamos ver a questão de dar a César o que é de César, uma referência aos impostos. Depois, na segunda parte, nós vamos ver que Jesus também sendo indagado, vai ser indagado de maneira teológica sobre a ressurreição dos mortos. Então nós temos essas duas passagens. O tema do meu sermão hoje é César ou Cristo, a quem devemos submissão absoluta. Antes de ler o texto, permita-me lembrar duas coisas que talvez pode nos ajudar nessa sequência das exposições. Em primeiro lugar, eu quero lembrar a você que Jesus está com a sua popularidade altíssima. O povo está aclamando, ele havia entrado em Jerusalém, o povo com ramos, gritando: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Uma multidão aclamava Jesus, reconhecendo e vendo como o Messias. Então a fama de Jesus, a popularidade de Jesus está em alta. Mas em segundo lugar, isso incomoda os líderes da nação judaica, os religiosos. Eles estão indignados, eles estão enciumados. E eles têm um plano para prender e matar Jesus. No capítulo 11, no verso 18, vai dizer que os principais sacerdotes e escribas, ouvindo que Jesus havia feito aquela purificação ao templo, eles procuravam um modo para tirar a vida de Jesus. Eles querem matá-lo. E eles tentaram com perguntas no texto anterior. E eles não mudam a estratégia. Hoje, no texto de hoje, farão as mesmas coisas. Então nós temos três grupos aqui: os fariseus, herodianos e também os saduceus. Esses grupos em si são inimigos, mas eles se unem contra a verdade, eles se unem para tentar prender e matar, para calar a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus. Vamos ler o texto. Eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia o verso 13
do capítulo 12 de Marcos. Diz assim: E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu, verso 15: Por que vocês estão me pondo à prova, me tentando? Tragam-me um denário para que eu veja. E eles trouxeram, e Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura ou esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então alguns dos saduceus, que diziam não haver ressurreição, também se aproximaram de Jesus para tentá-lo, para perguntá-lo, e disseram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer, deixar uma mulher sem filhos, o irmão deste homem deve se casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a mesma viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, verso 23, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles essa mulher será esposa? Porque os 7 casaram-se com ela. Jesus respondeu: Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem a Escritura e nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos dos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, verso 26. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, sim, Ele é Deus dos vivos. Vocês estão completamente enganados. Que Deus abençoe sua santa, bendita, gloriosa palavra, que fale, exorta-nos, anima-nos e edifica-nos nesse dia de hoje. A primeira parte desse sermão, então, nessa primeira sessão, que vai do verso 13 até o verso 17, Jesus é questionado sobre conceitos ideológicos, políticos e sociais. Há um questionamento. A palavra que aparece logo aí no verso 13, que eles tentam apanhar Jesus, é a mesma palavra usada quando Jesus é tentado no deserto. Eles vêm para tentar Jesus, eles vêm com uma artimanha para pegar Jesus, para cumprir a intenção de prendê-lo, de acusá-lo e matá-lo. Então Jesus aqui é questionado sobre questões políticas, ideológicas e também sociais. Mas antes de desenvolvermos o texto, 2 questões preliminares eu preciso lembrar a você aqui. Primeiro, esse texto normalmente é tirado do seu grande contexto. Esse texto, muitas vezes, principalmente o primeiro, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitas pessoas, muitos pastores e pregadores, de maneira equivocada, pensam que esse texto está falando do dízimo. É muito comum as pessoas usarem: olha, os impostos se dão a César e o dízimo se dá a Deus. Eu quero dizer para você, esse texto não aborda, não fala, não é a intenção de Marcos trazer para nós a questão do dízimo. Não é sobre isso
que Jesus está falando. Dar a Deus o que é de Deus não tem nada a ver com o dízimo. Quando Jesus está falando dar a César o que é de César, ele está assim dizendo que os impostos devem ser pagos ao Estado, ao governo, a César. Mas também Jesus está lembrando que devemos obediência ao Estado, devemos nos submeter como cidadãos ao governo. Mas quando Jesus se refere a dar a Deus o que é de Deus, Jesus está lembrando que somente a Deus damos submissão absoluta, somente a Deus damos louvor, adoração e reconhecimento como Deus majestoso, não a César, não a homem nenhum, como disse o Salmo, não a nós, Senhor, nem a ninguém, mas ao teu nome toda a glória. A moeda nos dias de Jesus, você olhava uma face da moeda, tinha então a imagem do imperador. E Jesus, ao pegar esse dinário, ele mostra essa imagem do imperador, dizendo: quem fez essa imagem, quem fez essa moeda é o imperador, é César, e isso é de direito dele. Então dê a ele o imposto, dê a ele o reconhecimento como autoridade imposta sobre vós, dê a ele isso. Mas quando você virava a moeda, o outro lado da moeda, havia uma outra imagem do imperador agora sentado ou sentado no trono com uma frase ou uma inscrição que era mais ou menos assim: o Filho Divino, é isso mesmo, o Filho Divino de Augustus. E aí Jesus então, não falando diretamente, quando Jesus então, provavelmente com aquela moeda ali, diz: não é o lugar de César o trono, não é César o Filho de Deus. Eu repito, não fala com essas palavras, mas dizer: dai a Deus o que é de Deus, a glória, o poder, a majestade, a divindade, somente pode ser dada a Deus. Essa é a explicação básica e a ideia central que Jesus está trabalhando nessa passagem. Mas em segundo lugar, de maneira preliminar ainda, eu preciso comentar, eu não quero me prolongar aqui, comentar com vocês quem são esses dois grupos que vão até Jesus. Verso 13 diz que são os fariseus e os herodianos. Quem são esses grupos que vão questionar Jesus? Os fariseus, em primeiro lugar, é um grupo de destaque na religião judaica. A palavra fariseus significa separados. Eles eram aqueles grupos, os guardiões da fé, aqueles homens que, além de guardarem as doutrinas, eles ainda acrescentavam outras doutrinas, outros costumes que deveriam ser guardados de igual modo aos mandamentos de Deus. Esses homens, esses fariseus, eles também funcionavam como rígidos na doutrina, eles também funcionavam como fiscais na fé, mas quando lemos os evangelhos, a palavra até fariseu se tornou negativa, porque passa-nos o ensino, a mensagem que fariseu é aquele que muitas vezes fala da doutrina, mas não vive a doutrina. Um crente, de maneira muito polida, quando quer xingar outro crente de maneira bíblica, ele diz: seu fariseu. Alguém que fala, mas não vive. Alguém que é hipócrita. Essa é a característica dos fariseus. E a gente vai ver a hipocrisia deles aqui, porque eles se aproximam de Jesus com toda palavras de hipocrisia. Mestre, bom mestre, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é mestre, o Senhor ensina em nome de Deus. Eles não acreditavam nada disso, hipócritas. Mas o segundo grupo que aparece aqui para nós são os herodianos. Os herodianos em si não era um grupo religioso, mas era sim um partido político, o partido integral que apoiava incondicionalmente Herodes, que era o governador daquela região.
Então esse grupo, mas também atuava na questão política, porque naqueles dias grupos religiosos e grupos políticos se misturavam. Os herodianos então apoiavam o imperador, apoiavam o governo de Herodes. E é óbvio, então eles não eram amigos dos fariseus, que eram contra Herodes, que eram contra o Império Romano, que eram contra César. Mas aqui, como eu disse, eles se juntam contra Jesus. Abre um parênteses aqui. Até hoje é assim, não é verdade? Inimigos, opostos, o inferno se une contra a verdade. Inimigos se tornam aliados, não amigos, mas aliados, para lutar contra o Evangelho, para guerrear contra a Igreja de Cristo. Os opostos se atraem quando é o assunto o Evangelho. Eles se abraçam, eles dão as mãos para atacarem Jesus. Herodianos, um grupo de política, e fariseus, um grupo extremamente religioso, com posições antagônicas, totalmente opostas, mas agora eles querem pegar Jesus, eles querem prender Jesus, querem matar Jesus. Veja o verso 13 comigo então, a intenção deles, para que apanhassem a Jesus em alguma palavra. E aí veja o verso 14, a bajulação e a hipocrisia. Chegando, eles disseram: ô mestre, está vendo? Professor, rabi. Jesus não havia estudado em nenhuma escola de rabino. Na verdade, eles desprezavam Jesus, eles nem reconheciam Jesus como mestre, mas aqui toda a bajulação, toda a hipocrisia. Ó mestre, eles dizem mais: tu és verdadeiro, verso 14. Na verdade, eles não acreditavam nada disso, eles achavam que Jesus era um mentiroso, um charlatão. Mas aqui, para preparar uma arapuca, uma cilada para Jesus, eles são hipócritas. Eles dizem mais: tu não olhas por aparência. O Senhor conversa com fariseus, prostitutas, homens, mulheres, gentios. Na verdade, eles criticavam isso, mas agora, para pegar Jesus em situação adversa, eles estão dizendo: não, o Senhor é bom, verdadeiro, não olha as aparências. E veja ainda no verso 14: e ensina o caminho de Deus. Que hipocrisia! Até parece aqueles alunos, né, que quando estão pendentes em uma matéria, e aí vê que o negócio fechou o círculo, e aí o professor vai reprová-lo, e ele vai dizer: ô querido, amado professor, o melhor professor da escola. Pura hipocrisia. Assim estava agindo os fariseus e os herodianos. E aí eles têm uma questão, verso 14, no finalzinho: é lícito pagar tributos a César ou não é ilícito? Devemos ou não devemos pagar? Agora eles acharam um caminho para dizer: vamos pegá-lo. Porque se Jesus diz que é lícito pagar impostos a César, os fariseus e os seus seguidores se colocariam contra Jesus, porque eles eram contra pagar o imposto a César por causa da opressão e o domínio do império. Mas se Jesus dissesse que não era lícito pagar, Jesus tinha problema com os herodianos, que iam levar essa situação para Herodes, dizendo: o nazareno está bagunçando a nossa cidade, bagunçando o nosso país, dizendo que não tem que se pagar impostos. Jesus poderia ser condenado, Jesus poderia ser morto por causa disso, por ser um baderneiro. Mais uma vez, o nosso mestre está numa situação difícil. Semana passada foi a mesma coisa. Na verdade, essa é a última semana, é terça-feira, aqui Jesus vai morrer na sexta. Foi uma terça-feira conturbada para o nosso Senhor, com muitos questionamentos, com homens tentando cercá-lo para pegá-lo com a sua palavra, para acusá-lo. Mas o nosso mestre, o nosso Senhor, cheio de sabedoria, como ele responde, verso 15... verso 16, mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, diz: tragam-me aqui, tragam-me um denário. E aí Jesus mostra
aquela imagem que eu falei, diz, essa imagem de quem é? É de César. Portanto, isso é de César. Isso César merece. Paguem os impostos ao governo, ao imperador, mas deem a Deus também o que é de Deus. Qualquer leitor ali poderia então entender que a glória, a submissão maior, a adoração não deveria ser dado a César. E eu quero lembrar a você que Marcos está escrevendo aos seus primeiros leitores, que também estão debaixo de um império opressor, que estão perseguindo, eles também, nossos irmãos daquela época, estão tendo que pagar o imposto a um governo corrupto, que não faz o bem. Mas eles também estão sendo pressionados a abandonar a fé e se curvar ao imperador e adorar o imperador como um Deus. E Marcos está escrevendo aqui dizendo: devemos dar a César o que é de César, mas a glória, só lhe deu glória. O louvor, a submissão completa, absoluta, somente ao Deus da nossa vida. Como é que podemos aplicar essa primeira parte na nossa vida? Como isso transpõe dos dias de Jesus e chega até nós hoje, século 21, esses ensinos? Eu quero ressaltar 4 breves verdades e uma aplicação nesse momento. A primeira verdade, nessa fala de Jesus, que extrapola até um pouco mais esse texto, a primeira verdade é que toda autoridade é instituída pelo próprio Deus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 13, verso 1 e verso 2, o apóstolo Paulo concordando com isso, ou o apóstolo Paulo aqui ampliando esse conceito e ensino de Jesus. Romanos 13, 1 e 2 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade alguma que não venha de Deus. Está claro? Não há nenhuma autoridade que não venha de Deus, e é dever de todos se sujeitar às autoridades. As autoridades que existem foram por Deus estabelecidas. Portanto, verso 2, aquele que se rebelar contra a autoridade que está sendo colocada, que Deus instituiu, aqueles que assim procederem, fazem ou trazem condenação para si mesmo. Imagina, irmãos, não era fácil para os discípulos de Jesus se submeterem ao império, eu repito, corrupto, cruel e dominador. Não era fácil para os leitores de Marcos se submeter a governos e autoridades que estavam massacrando a vida deles. Não é fácil para nós também, nos dias de hoje, nos submeter às autoridades corruptas, hipócritas, que pensam somente em si, mas é dever do cristão, como Jesus nos ensina aqui, se submeter às autoridades. Essa é a primeira verdade que Jesus está dizendo: dá a César o que é de César, é se submeter ao governo de César. E ainda mais, é saber que Deus instituiu ele. Nós temos a tendência de pensar que os bons, segundo a nossa avaliação, esses são de Deus, mas quando entram outros governadores, outras autoridades que nos oprime, que nos persegue, que seja corrupta, nós falamos, essa foi o diabo que colocou. Não tem nada de diabo, é Deus muitas vezes para julgar o seu povo. Essa é a primeira verdade. Toda autoridade é colocada por Deus. Seja eles bons ou maus, sejam eles de partido qual for. Segunda verdade que a gente pode aplicar esse texto para nós, é que se nós estivermos em rebelião contra a autoridade instituída por Deus, nós nos tornamos rebeldes contra Deus. E aqui eu preciso uma palavra de cuidado, porque é uma linha tênue
para nós que vivemos numa democracia: rebelião e crítica e reprovação. Eu não estou querendo dizer que se sujeitar, que se submeter à autoridade nos tira a possibilidade, o direito de criticar o governo, de discordar do governo. Isso não nos tira o dever ou os privilégios de se opor e de fazer manifestações. Nós temos isso por Constituição. Nós vivemos numa democracia. Mas extrapolar essas manifestações, extrapolar esses desacordos, essas críticas, ao ponto de desonrar, ao ponto de desrespeitar, ao ponto de pecarmos, é rebelião primariamente contra Deus, irmãos. Alguns dos discípulos de Jesus queriam pegar nas armas, na espada, e ir e tomar o governo, a força. E Jesus reprova isso, porque aquela autoridade está ali, instituída por Deus. Anarquia não glorifica a Deus. Desrespeito, desonra, não deve estar na agenda do cristão. Fake news não é coerente com homens e mulheres que estão buscando andar na verdade. Devemos criticar, devemos nos manifestar, devemos nos opor, mas nunca nos esquecemos que a rebelião pertence a Satanás. Ele foi o primeiro que se rebelou. Não cabe a nós, cristãos, essa prática. Mas em terceiro, o texto nos lembra que nós temos um dever para com o Estado, não apenas um dever para com Deus. Nós temos, como crentes, como cristãos, um dever para com Deus, e não acaba aqui. O nosso dever para com Deus também se estende a um dever para com o Estado. Nós somos cidadãos de dupla nacionalidade, nós somos cidadãos aqui nessa terra, brasileiros, mas nós somos também cidadãos espirituais do reino de Deus, e devemos cumprir as nossas obrigações como cidadãos dessa terra. Nós devemos nos submeter, nós devemos seguir as regras, nós devemos andar segundo a lei dos homens, nós devemos obedecer os decretos. Ser cristão era agir assim. Ser cristão é se submeter à lei dos homens, porque primeiramente estamos debaixo da lei de Deus. Não é fácil, eu imagino. Não era fácil para os discípulos, não era fácil para os leitores de Marcos, não é fácil para nós. Aqui, quando o texto fala de impostos, principalmente, dar a César o que é de César, é pagar os impostos. Esse é um assunto tenso e difícil. Todos nós que trabalhamos, seja pequeno empresário, microempresário, grande empresário, pequeno ou grande comerciante, ou até mesmo pessoa física, sabe como esse país tira de nós impostos. Sabe o quão pesado é a carga de impostos sobre a nossa vida. Nós não deixamos isso de lado, nós sabemos disso. Todavia, nós temos um dever para com o Estado. Nós temos que cumprir os nossos compromissos. Nós sabemos que o Estado não nos retribui como nós agimos para com ele. Nós pagamos as nossas contas, nós honramos os nossos compromissos, e muitas vezes o Estado descumpre os seus compromissos, ignora a nossa vida, ignora a nossa situação. Mas isso não é oportunidade, isso não é meios que Deus nos autoriza para defraudarmos, para descumprir as nossas obrigações, para trapacear, para omitir, para lesar. Nós temos dever para com Deus, mas nós temos dever também, enquanto vivemos, com esse Estado, com esse governo, seja ele qual for, seja ele bom ou mau. É o testemunho do cristão. Mas em quarto lugar, primeiro, é Deus que institui.
Segundo, rebelião não cabe ao cristão. Crítica sim, manifestações sim, mas rebelião não. Terceiro, temos um dever, devemos cumprir a nossa obrigação para com o Estado. Mas em quarto, a lei de César não é a lei maior que está sobre nós. A lei maior que está sobre a vida do crente é a lei de Deus. A lei suprema é a lei de Deus. Quando a lei dos homens, a lei de César, estiver em conflito, estiver em questionamento, estiver contra a lei de Deus, nós, crentes em Jesus, não podemos titubear, não podemos ter dúvida qualquer aqui, que vamos obedecer de maneira absoluta, suprema, a lei de Deus, porque a lei de Deus é a lei maior, a lei de Deus está acima da lei dos homens, e quando nós estivermos sido colocado contra a parede, nós precisamos pedir a graça de Deus, para seguirmos a lei de Deus. Há muitos irmãos, crentes, a Igreja de Cristo, em países que persegue a fé, que persegue o corpo de Cristo. Esses irmãos são também colocados contra paredes e eles precisam tomar uma decisão, ou se curvar à lei dos homens e blasfemar contra Deus, ou se curvar somente à lei de Deus. Isso deve ser um parâmetro para todo cristão. Se isso chegar ao ponto até da nossa própria vida, não podemos recuar, e precisamos da graça de Deus para isso, para dizer, sim, nós damos a César o que é de César, mas nós damos a glória, o louvor, a adoração, a submissão absoluta, somente ao nosso único Senhor e Salvador, e Deus, e Messias, e o nome dele não é César, o nome dele não é o presidente tal, o imperador tal, o nome dele é Jesus Cristo, o Deus da nossa vida. Diante então dessas verdades lembradas, uma aplicação prática aqui para nós. O Brasil vive, irmãos, você sabe disso, uma tensão política. Você sabe que o Brasil vive essa polarização, e isso tem entrado na nossa vida, tem entrado nos nossos lares, tem entrado nas nossas igrejas. Irmãos que defendem ideologias, partidos políticos, ideias com entusiasmos, ou alguns com unhas e dentes, e aqueles que vão além e talvez não tenham a mesma atitude ao falar do Evangelho. Gente que tem paixão para falar de política, de ideologias humanas, mas não fala de Cristo, não fala da palavra de Deus. Isso é um erro, isso é um equívoco. Alguns mais fanáticos, e eu imagino que na nossa igreja não os temos, mas alguns no movimento evangélico mais fanáticos chegam a afirmar coisas do tipo: a direita é de Deus, a esquerda é do diabo, ou outros dizem: a esquerda é de Deus, a direita é do diabo. Isso é uma blasfêmia, isso é um erro grave, isso, meus irmãos, é inaceitável, porque o evangelho não é de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de nenhuma outra linhagem política. O evangelho é a boa notícia do Senhor Jesus. O evangelho não se encaixa numa caixa de direita ou de esquerda, ou ideologia A, B ou C. O evangelho é supremo a isso, e se nós tentarmos colocar o evangelho e colocar as coisas sagradas de Deus dentro dessas coisas mundanas, pecaminosas, humanas, nós estamos desprezando o evangelho. Nós estamos pecando gravemente contra o Senhor. Lamentavelmente, nós temos irmãos dentro de muitas igrejas brigados com outros irmãos por ideologias políticas. Irmãos que já têm dificuldade na comunhão com outros irmãos por causa de partidos políticos, e as igrejas andam se dividindo. Isso é lamentável. E a minha palavra aqui é de atenção e cuidado, para que não venhamos permitir que isso afete a nossa comunhão, para que isso não entre na nossa igreja, para que não
tenhamos aqui pessoas, irmãos em Cristo, que levantem a bandeira A, B ou C, direita ou esquerda, mas que juntos nós levantemos a bandeira suprema, que é a bandeira do Evangelho, a bandeira de Cristo, a bandeira da igreja. Essa bandeira nós devemos falar com empolgação, essa mensagem nós temos que divulgá-la, essa mensagem nós temos que dar a nossa vida por ela, não partidos políticos, não ideologias humanas, não questões de esquerda, de direita. Eu sei que o Brasil extrapola direita e esquerda, mas estou falando mais porque tem sido a maior discussão. O que devemos fazer é, se assim estivermos agindo, e eu repito, creio eu que na nossa igreja não estamos enfrentando esses problemas, mas se agirmos assim, nós temos que nos arrepender, porque é nosso dever, é o nosso privilégio amar os nossos irmãos. O que nos une não são as ideologias de César, o que nos une é a cruz de Cristo. Isso é maior do que qualquer coisa. Irmãos e irmãs, não permitamos ideologias humanas, políticas e falhas e pecaminosas, sejam elas boas ou ruins, atrapalhar, contaminar e nos afastar da comunhão com os nossos irmãos. Mas em segundo lugar, vou para a segunda parte do texto, que agora é do verso 18 até o verso 27. Jesus agora vai ser questionado, Jesus agora vai ser tentado com outra pergunta, agora não é ideológica, política, mas agora é teológica. Eu disse para vocês que a terça-feira de Jesus foi difícil. Ele agora vai ser questionado pelos saduceus. Como eu disse, isso começa no verso 18. Mas de igual modo, ao modo anterior, duas preliminares aqui para você não se equivocar com o texto. A primeira observação aqui é que o ponto central dessa passagem, a outra era o tributo, dessa passagem agora secundária aqui do verso 18, o ponto central não é o casamento. Jesus fala sobre o casamento, mas a ideia maior não é o casamento, e nem se nós seremos como anjos. E tem um povo aqui que viaja. Eu não vou nem entrar nessa questão aqui. Nós não somos anjos e nem seremos anjos. A ideia central de Jesus aqui é uma doutrina central da fé cristã, a ressurreição dos mortos. Essa é a grande ideia. Jesus vai ser questionado teologicamente se existe ou não existe a ressurreição dos mortos. Aí Jesus aproveita toda essa situação para reforçar, para ensinar aquilo que ele já havia ensinado. Mas eu parto para meu segundo pressuposto. Quem são os saduceus? A gente viu os fariseus, herodianos. Os saduceus era um grupo, a elite formada pelos ricos e influentes. O grande teólogo John MacArthur vai dizer em seus comentários que todos os sumos sacerdotes e o chefe dos sacerdotes e grande parte do sinédrio era formado pelos saduceus, os homens que tinham poder, os homens que tinham dinheiro, os homens que mandavam, os homens que estavam inseridos no contexto religioso, mas tinha poderes também político, e agora eles têm um questionamento teológico a Jesus. Os saduceus eram aqueles que rejeitavam a lei oral do povo de Deus, eles rejeitavam também qualquer tradição imposta ou colocada pelos fariseus, logo eles também são rivais. Eles não se dão, fariseus e saduceus. Os saduceus acreditavam na lei de Moisés, mas apenas os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Passou disso, Salmos, os profetas maiores, os profetas menores, nada disso eles aceitavam. Eles escolheram ficar apenas com a lei escrita, literal,
de Moisés dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, tudo que era parte disso eles rejeitavam. E segundo eles, a lei de Moisés, o Pentateuco, não falava sobre a ressurreição, e eles tinham então abraçado essa doutrina que não havia ressurreição do corpo. Olha o verso 18, dá uma olhadinha aí. Então os saduceus, que dizem o quê? Não haver ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição. E eles se baseavam o quê? No Pentateuco. Moisés nunca ensinou sobre ressurreição. O Pentateuco nunca falou sobre ressurreição. Logo, nós não acreditamos na ressurreição do corpo. Então, eles eram ricos, influentes. O que eles faziam? Vamos viver a vida, vamos aproveitar a vida, porque o homem e a mulher morreu, acabou tudo, não tem ressurreição de corpo, não tem vida após morte. E eles viviam então a vida boa. Aí veja a indagação deles, o questionamento deles, aproximando eles para perguntar, verso 18, mestre, eles não bajulam Jesus como os outros, mas pelo menos eles dizem aqui, mestre, Moisés, olha, eles vão com um fundamento, Moisés nos deixou escrito, se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filho, seu irmão a toma como esposa, para que suscite descendência ao seu irmão. Eles estão usando aqui no verso 19, a lei de Moisés, que é a lei do levirato, está lá em Deuteronômio 25, ou seja, casou, não teve filho, o rapaz morreu, o irmão próximo a ele, o próximo irmão, o irmão mais velho, se casa com a viúva, para que tenha descendência, para que a descendência do falecido continue. Essa era a lei. E eles contam uma história bizarra. Eles pegam 7 maridos, e a viúva aqui casou com um, morreu o primeiro. Casou com o segundo irmão, morreu o segundo irmão. Casou com o terceiro irmão, morreu o terceiro. O quarto, até o sétimo. Daria uma boa série no Netflix, né? Daria uma série aí nas redes dizendo a viúva de 7 maridos. Essa mulher era terrível, hein? E não tinha filhos. Nenhum deles. É óbvio que essa história é um exagero da parte deles. É uma maneira deles pegarem e envergonhar Jesus. Eles dizem, então, como não ficou nenhum descendente, morreram os 7, e depois a viúva morreu, lá na ressurreição, lembre-se, eles não acreditam na ressurreição. Eles querem humilhar Jesus. Eles querem pegar Jesus. Eles querem tirar os créditos de Jesus como mestre que eles mesmos reconheceram que era mestre, dizendo então, e na ressurreição, ela será marido de quem? Os 7 foram marido delas, os 7 morreram, ela será marido de quem? Eis a pergunta, verso 23. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será essa a esposa? Alguém poderia dizer, vai ser esposa das 7, mas a Bíblia nunca aceitou poligamia. E aí Jesus dá uma resposta aqui dizendo, não se casarão e não se darão em casamento lá no céu. Essa é a resposta de Jesus. Mas perceba o verso 24. Jesus aqui vai duro. Jesus aqui deixa até a pergunta de lado, e Jesus vai aqui mostrando que a fé dos saduceus é uma fé equivocada. A base que eles têm em Moisés está totalmente equivocada. E veja o que Jesus disse, verso 24, não provém o erro de vocês por não conhecerem a Escritura? Vocês citam a Escritura, mas vocês não conhecem a Escritura. E Jesus diz, além de não conhecerem a Escritura, vocês nem conhecem o atributo, um dos muitos atributos de Deus, que é a onipotência, o Todo-Poderoso, que vai ressurgir, ou que vai ressuscitar corpos, mesmo estraçalhados, mesmo queimados, Ele vai ressuscitar no último dia, pelo seu poder. Então vocês desprezam a Escritura, e vocês desprezam o poder de Deus.
eles tentam minar a doutrina central da fé de Jesus. E é bom lembrar que Jesus já tinha falado sobre a ressurreição dele. No capítulo 9, verso 9, Jesus havia alertado os discípulos que ele ia para Jerusalém, ser maltratado, ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele havia ensinado isso também no capítulo 10. Ele havia falado isso de muitas maneiras, que há ressurreição. E aí o apóstolo Paulo, no clássico texto sobre a ressurreição, em 1 Coríntios capítulo 15, talvez você pode ler depois em casa, mas verso 16 e 18 diz assim: se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa fé, ainda permanecemos mortos em nossos pecados. Neste caso, também aqueles que morreram, que dormem antes de Cristo, estão totalmente perdidos. Se não há ressurreição, não há nada, não há fé, não há vida, não há esperança. A doutrina da ressurreição é uma doutrina central, e esses saduceus querem miná-la. Eles não a creem, e querem que os que estão em volta de Jesus também não a creiam. Da mesma maneira anterior, eu lanço 4 verdades aqui, uma aplicação final, e a gente encerra. A primeira verdade aqui: a Escritura, desde o Antigo Testamento, inclusive o Pentateuco, passando pelos Evangelhos, palavras de Jesus, e adentrando no Novo Testamento com palavras de os apóstolos, principalmente desse texto de Paulo, mostra para nós com toda a evidência que a Bíblia afirma a doutrina da ressurreição, seja do próprio Cristo, mas seja de todos os homens. Essa é uma verdade bíblica. E Jesus, eu repito, para basear a sua doutrina, o seu ensino, ele volta para o Pentateuco, ele volta para a Escritura, mas ele também se baseia no atributo poderoso de Deus. A fé cristã universal, é marcada pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós estaríamos em vão aqui nesse domingo. Não faria sentido a gente pregar o Evangelho, não faria sentido a gente adorar um Deus que morreu e que não ressuscitou, mas a doutrina da ressurreição é central na nossa vida. Por isso que nessa manhã nós podemos adorar a Deus, porque Ele venceu a morte, Ele venceu a cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto ao céu, está vivo, está no nosso meio e há de voltar para julgar as nações. Essa doutrina maravilhosa é a doutrina de Cristo. Mas não somente Cristo ressuscitou, todos nós, crentes e descrentes, vão ressuscitar no último dia, uns para a vida, outros para a condenação. Portanto, a ressurreição é uma verdade. E a segunda verdade, destaque desse texto aqui, é que é comum, mas é totalmente equivocado e errado levar os nossos pressupostos para o texto sagrado. Muita gente faz isso, mas eu repito aqui com um grande equívoco. Muitas das vezes, muitos momentos, nós pegamos as nossas ideologias, nós pegamos os nossos conceitos, nós pegamos as nossas ideias e vamos para o texto querendo que o texto fale o que nós queremos que ele fale. É isso que estava acontecendo com os saduceus. Eles estavam dizendo, Moisés não falou sobre isso, mas é exatamente, Jesus agora os expõe, dizendo, vocês não conhecem a Escritura, vocês vão para o Pentateuco com essa mentalidade pecaminosa. Moisés sim ensinou sobre a ressurreição. Então, irmãos, atenção e cuidado aqui. Podemos cair nesse pecado dos saduceus, de levar os nossos pressupostos para o texto, e queremos que o texto concorde conosco, que o texto apoie o nosso pecado,
que o texto apoie as nossas ideologias, as nossas boas ideias. Não, nós devemos ir para o texto de coração aberto. O que o texto fala é o que o texto fala. Sempre quando o texto estiver contra as minhas ideias, prontamente eu tenho que dizer: eu estou errado, eu estou equivocado, porque a palavra de Deus é inerrante. Eu preciso me submeter a ela. Eu preciso extrair dali a verdade de Deus, mesmo que ela seja dura, mesmo que ela seja uma flecha que entre no meu coração, mesmo que ela seja totalmente contrária, e geralmente é, às minhas ideias. Cuidado, irmão. Não vá com as suas ideias para a Bíblia. É por isso que a Bíblia tem se tornado uma fonte de heresia. Vá para o texto com o coração aberto, para que Deus fale. Abrace o texto, somente o texto, e a interpretação correta do texto. Terceiro ensino e verdade aqui para nós é sobre o casamento. O casamento é algo instituído por Deus, mas é algo instituído por Deus somente para este mundo, para essa terra. Eu sei que muitos de vocês agora disseram: ah, pastor, principalmente aqueles que casaram recentemente, dizendo: ah, Deus instituiu o casamento com tempo de validade determinado. O casamento não é para a eternidade. Ninguém vai se tornar casado por toda a eternidade. Aquela conversa do marido, da esposa, dizendo: eu te amo por toda a eternidade. Tudo bem, é romântico, teologicamente não faz sentido. Estou dizendo separar, não, mas se a esposa gosta, né? Mas vai ter um fim. Lembra quando o pastor lá, diante dos votos, ele diz, você diz, a moça diz, o rapaz diz: prometo te amar, cuidar e etc., até que a morte nos separe. A morte separa o casal. E na eternidade, no novo céus, na nova terra, no novo momento, após a ressurreição, que estivermos com Cristo, o único casamento que vai acontecer é o noivo Jesus Cristo com a noiva, a sua igreja. Não tem mais casamento. Então, meu filho e minha filha, se você não é casado, corre agora. Brincadeira, viu? Não espere pela eternidade, porque não haverá casamento na eternidade. Mas agora, se você é casado, se você é casada, aproveite esse tempo, meu irmão, minha irmã. Não sabemos quando o Senhor volta, não sabemos quando o Senhor chama o nosso cônjuge. Aproveita a sua vida de casado, para de tolice, para de brigas tolas, para de momentos de crítica dessas coisas. Aproveite a tua esposa, aproveite o seu marido. Se você quer cuidar da mulher que Deus te deu, do marido que Deus te deu, cuide agora. Se você quer amá-lo, ame agora, porque quando Jesus chamar um ou outro, ou os dois, ou Cristo voltar, acabou. Se você está dizendo: ai, que bom, está errado, é pecado, é que seu casamento está com problema. Isso não é o padrão de Deus. O padrão de Deus era a gente dizer: ah, que pena. Essa semana mesmo, eu disse isso para minha patroa: ah, que pena, que eu não vou estar casado com você na eternidade. Então eu vou aproveitar todo esse tempo que eu tenho, porque lá no céu não tem mais marido e mulher. Lá no céu agora só vai ter irmãos e irmãs. A irmã Carla vai ser a irmã Carla. E a irmã Carla vai dizer: o irmão Flávio, porque somos de Cristo. É isso que vai valer na eternidade. E se você não é casado, se você não é casada, o casamento que vai acontecer na glória, o noivo trazendo a noiva para o seu aconchego. Mas por fim, esse foi o terceiro ensino. Quarto ensino: os mortos em Cristo, na verdade, não estão mortos. Deixa eu repetir essa palavra, porque isso é uma maravilhosa notícia.
Os mortos que morreram em Cristo não estão mortos, estão vivos. Veja o que diz o texto, verso 27. Deus disse, Jesus está dizendo que foi Deus quem disse, lá no livro do Pentateuco, que eles diziam que não tinha. Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos. E quando Deus falou isso a Moisés, Abraão já estava morto, Isaac já estava morto, Jacó já estava morto, e Deus está dizendo: eu não sou o Deus deles morto, eles estão vivos comigo. A dimensão nessa terra, a morte atinge a essa terra, mas posterior a essa terra, são pessoas que estão vivos. Eu sou Deus dos vivos. Abraão está na minha presença, Jacó está na minha presença, Isaac está na minha presença, Moisés futuramente estaria na sua presença. Ele é Deus de mortos, e todos aqueles que morrem em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, não é o fim, eles estão vivos. A morte não é o fim, a morte é um começo, ou para uma vida gloriosa com Deus, ou para uma vida morte desgraçada, condenada no inferno. Mas a morte não é o fim. O final da nossa vida, seja com Cristo ou seja com Cristo, não é apenas o cemitério. Nós seremos ressuscitados, e no grande julgamento, aqueles que estiverem à direita, vinde benditos de meu Pai. Aqueles que estiverem à esquerda, afastai-vos de mim para o fogo eterno. Mas aqueles que estão em Cristo vão viver, já vivem e viverão por toda a eternidade. Digam amém aí, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus. O pessoal do louvor que está aqui também pode dizer amém, viu? Louvado seja Deus. O próprio Senhor Jesus disse lá em João capítulo 11, 25: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tome posse dessa palavra. Não há o que temer, não há pavor, não há desespero. Quem crê em Jesus, mesmo que morra, viverá, como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, meu avô e tantos outros que depositaram a fé em Cristo. Jesus também disse, capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu preparar lugar, eu voltarei para receber, para levar vocês, para que onde eu esteja, e Jesus está ao lado do Pai, à destra do Pai, nos céus, reinará com toda a eternidade, para que vocês estejam comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Essa semana estava bem desanimado, tantas coisas, né? Pedimentos para a igreja se reunir. A nossa vida é uma rotina. Levanto todo dia cedo, 6h30, tomo café, levo a filha para a escola, vou lá para a missão, faço meu devocional, vejo os e-mails, reuniões, aulas, volto para almoçar, sonequinha sagrada, venho para a igreja, atendo pessoas, estudo o sermão, reunião de ministério, à noite, outras reuniões, volto para casa, uma série com a patroa, uma pedaladinha de vez em quando sobra tempo, vou dormir, outro dia mesma coisa. É isso a vida, isso cansa. Chega um momento que isso já não tem mais sabor, por mais que sejam coisas boas. É aqui que a doutrina da ressurreição faz toda a diferença. É aqui que traz e enche o nosso coração de esperança, que esse mundo vai acabar, essa rotina vai passar, e nós estaremos
agora na perfeição, na presença do nosso Senhor, e vamos viver uma vida nada monótona, uma vida nada tediosa, vamos fazer coisas gloriosas, não seremos como os anjos, no sentido aqui de asinha, pulando de nuvem para nuvem, cantando, não, vamos viver uma vida gloriosa, com o nosso Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. Por isso o crente pode levantar a sua voz e dizer: Maranata, vem Senhor Jesus para esse dia glorioso. Essa é a verdade. Termino com uma aplicação, como eu fiz nos outros pontos, 4 verdades, um ensino, 4 verdades agora, e mais o meu último ensino. A gente olha para a vida dos patriarcas que citamos aqui, Abraão, Isaque e Jacó, e a nossa tendência é vê-los como heróis da fé, e são heróis da fé, mas a gente se esquece que eles eram homens falhos, sujeitos aos mesmos pecados, paixões e fraqueza. Abraão, o pai da fé, fraquejou, pecou, falhou. Isaque, mesma coisa. Jacó, Jacó, o enganador, perdido, pecador. Mas a Bíblia diz que Deus é o Deus deles, o Deus vivo, que eles estão na presença de Deus, e a pergunta é: por que eles estão na presença de Deus? Porque eles eram bons? Não, eles não eram bons, eles estão na presença de Deus porque eles depositaram a fé em um Messias que viria nos dias deles, o prometido que viria, e eles, os patriarcas, não viram o Messias chegar, mas creram, e porque creram, vivem a eternidade com Deus. Eles só estão lá vivos com Deus, só permanecem na presença de Deus, porque depositaram a fé no Messias Jesus Cristo que viria. Aí o Cristo veio, viveu uma vida perfeita, foi condenado, daqui a pouco a gente vai chegar na condenação dele, crucificado, humilhado, morto, ressuscitou ao 3º dia, foi assunto aos céus, derramou o Espírito Santo tocou a nossa vida, mas nós também não o vimos. Nós não vimos Jesus. Mas igual aos patriarcas, igual aos homens do Antigo Testamento que tinham fé em Jesus, nós também não vemos, mas nós temos fé em Jesus, e se a nossa fé está depositada em Jesus, nós podemos ter a certeza que também viveremos com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, e desfrutaremos com os nossos irmãos e as nossas irmãs, com todos os santos de Deus, os patriarcas, os apóstolos, a nossa família que também recebeu a Cristo. Estaremos naquele dia, para o grande dia de viver a glória por toda a eternidade. César e todos os outros imperadores morreram e não ressuscitaram. Ressuscitarão sim depois. E se a vida deles foi sem Cristo, para a condenação. César, Tibério, Augusto, Nero e tantos outros também estarão com seus joelhos dobrados diante do Rei da Glória, se eles depositaram a fé em Cristo para a vida eterna. Se eles não depositaram a fé em Cristo para a condenação eterna. É por isso, irmãos e irmãs, que damos a César o que é de César, mas damos a Deus, só lhe deu glória, damos a Deus só glória, porque Ele é o Deus do amor, o Deus de toda graça, o Deus que mandou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos amar, para nos perdoar, para que agora homens e mulheres, como em toda a história, depositassem fé em Jesus Cristo, para viver uma vida eterna com Ele. Você crê nisso? Essa tem que ser a nossa esperança. Nos submetemos a César, mesmo diante das suas leis injustas,
humanas, pecaminosas. Mas nós só fazemos isso porque nós amamos e obedecemos ao Deus maior, ao único Deus. E nós jamais vamos obedecer mais a César do que ao nosso Cristo, mesmo que isso custe a nossa vida, porque se custar a nossa vida, estaremos vivos com Ele. Que Deus te ajude, Deus me ajude, que Deus ajude a nossa igreja a ser uma igreja que honre seus compromissos diante de César, mas jamais se esqueça de honrar e exaltar e adorar e servir e se submeter sempre, absolutamente, a Cristo.